apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Senhor Jesus, manifesta a Tua glória em nossas vidas e revela a Tua palavra. É o que eu sempre te peço e sempre vou te pedir antes de toda pregação, antes de todo ensino, antes de toda ministração. Revela, Senhor, a Tua palavra, para que se cumpra Isaías 55, que diz: a minha palavra não voltará para mim vazia. Revela a Tua palavra às ovelhas, aos escolhidos, aos predestinados, que vão me ouvir agora e me assistir através da internet. Revela a Tua palavra, Senhor, para que o Senhor mesmo seja glorificado e a Tua palavra dê fruto em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Bem bonito, todo o seu coração, uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Graça e paz, abençoados, amém? Graça e paz a você que está me assistindo agora pela internet. Pode se assentar todos. Muito bom estar com vocês mais uma vez. E a você que me assiste agora pela internet, em qualquer lugar da face da terra, saiba que nesse momento a palavra de Deus vai lhe ser revelada e você receberá o perfeito entendimento espiritual da graça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Eu quero fazer mais uma oração. Coloque a sua mão na Bíblia, a mão direita, feche os olhos. Digam comigo assim: eu creio, por isso eu falo. Pelo Espírito Santo que habita em mim. Mais uma vez, para a glória de Deus e para o meu perfeito entendimento, mais uma vez, a palavra de Deus me será revelada. E eu entenderei perfeitamente, pois o Espírito Santo que habita em mim anda em linha com a palavra. Ele me revela a palavra para a glória de Deus. Assim será. Eu creio, por isso eu falo. A palavra me será revelada e eu receberei o perfeito entendimento. Amém. Mais palmas ao Senhor. Glória a Deus. Ovelhas do Senhor Jesus, aqui no Ministério Graça e Apostolado em Santo André, São Paulo, Brasil, planeta Terra. Nós estamos na Terra, amém, abençoados? Vamos deixar bem claro, né? Não estamos em Marte, estamos na Terra. O apóstolo Paulo tem uma revelação tremenda para nós nessa noite. Ah, esqueci, mas Paulo não veio hoje, Paulo não está aqui. Então eu vou ter que falar no lugar dele. Se estiver escrito, eu também creio. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Acompanha comigo a palavra, a ministração. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Antes de dar o tema da ministração, do apostolado, eu quero deixar claro o que o apóstolo Paulo disse. E então eu poderei trazer o ensino que um dia ele trouxe para os Efésios, para os Colossenses, para os Gálatas, para os Coríntios, para os Romanos. Vou deixar claro algo que ele disse. 1 Coríntios 3, verso 10. Veja o que Paulo diz. 1 Coríntios 3, verso 10. Paulo disse assim: segundo a graça de Deus que me foi dada. Aqui tem duas revelações, logo no começo. Só nessa frase. Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Graça aqui significa revelação. Então, segundo a revelação que me foi dada. Segundo, Paulo está dizendo que a graça foi dada para ele. Depois que Jesus morreu e ressuscitou,
houve 4 apóstolos na Bíblia. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, houve 4 apóstolos na Bíblia, a saber, Pedro, Tiago, João e Paulo. Amém, abençoados? Depois que Paulo morreu, depois que Jesus morreu e ressuscitou e foi para o céu, para a glória, ficou 4 apóstolos na terra. Pedro, Tiago, João e Paulo. 4. Amém? Lembrando que eram 4 apóstolos, você consegue entender melhor o Coríntios 3:10. Não consegue entender melhor? Olha lá, ó. Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Ele não disse nos foi dada, no plural. Ele disse me foi dada. Está claro ou não está claro? Amém, abençoados? E é preciso você respeitar. Não vou nem falar entender. Respeitar o que Paulo diz. Porque se você não respeitar que a graça foi dada para ele, foi dado, quer dizer, foi revelada para ele, se você não respeitar isso, se você não aceitar, se você não acatar que a graça foi dada para Paulo, foi revelada para Paulo, se você não respeitar isso, você não vai entender a Bíblia. Se você não aceitar que a graça, Deus revelou, Deus deu a Paulo, se você não aceitar, se você não respeitar isso, você não entende a Bíblia. Por isso tem pessoas que pensam e falam que a Bíblia entra em contradição. Na verdade, a Bíblia não entra em contradição. O que acontece é que na Bíblia existem pregadores diferentes. Pedro e Paulo, Tiago e Paulo, João e Paulo. Não tem contradição nenhuma. É que um pregava uma coisa, o outro pregava outra. Espera aí, pastor. Como é que um pregava uma coisa e pregava outra? O Pedro não pregava Jesus? Pregava. O João não pregava Jesus? Pregava. O Tiago não pregava Jesus? Pregava. Mas precisa ver qual Jesus que Pedro, Tiago e João pregava. E qual Jesus que Paulo pregava. Quem está entendendo? Pedro, Tiago e João pregavam o Jesus de Nazaré. Você quer ver isso? Deixa o Coríntios 3 aberto. Deixa o Coríntios 3 aberto. Vamos lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, é claro. 1 a João capítulo 1. Não fecha o Coríntios não, vamos comparar. 1 João capítulo 1, e eu já vou dar o tema daqui a pouco, da ministração. 1 João 1. Quem já achou, diga amém. Glória a Deus, vamos lá. Vamos comparar o João com Paulo. Aliás, eu estou só na introdução, tá? Amém? Estou preparando o terreno para que eu possa jogar semente. Né? 1 João 1, quem já achou, diga amém. Você que me assiste pela internet, acompanha na sua Bíblia. 1 João 1, verso 1 em diante. Digam todos, o que João pregava? Digam, o que Tiago pregava? Digam, o que Pedro pregava? Eu citei os 3 porque João aqui usou o verbo no plural. Então, você vai entender daqui a pouco. 1 João 1, verso 1. João falou, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, tudo no plural. Quem é que ouviu? Quem é que viu? Ora, se João está falando, quem é que andava? Era Pedro, Tiago e João. Amém, pessoal? Você lê Gálatas 2, 9. Pedro, Tiago e João. Eram os 3 que estavam sempre juntos. Gálatas 2:7, Gálatas 2:9, Gálatas 2:14, Atos, era Pedro, Tiago e João sempre juntos. Então o João já está incluindo os 2, olha aqui, ó, 1 João 1:1, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isto proclamamos. Eu não preciso nem ler mais, abençoado. Acho que já ficou claro. Já ficou claro o que Pedro, Tiago e João pregava. O que ele pregava? Verso 1. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram. Isso proclamamos. O que ele está querendo dizer? Nós pregamos Jesus de Nazaré. Foi Jesus de Nazaré que eles viram. Foi Jesus de Nazaré que eles ouviram. Foi Jesus de Nazaré que eles tocaram. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Continua. Olha lá, pula para o verso 3. 1 João 1, verso 3. De novo ele fala, ó, 1 João 1, 3. O que vimos e ouvimos
isso vos anunciamos. Está claro ou não está claro? O que vimos e ouvimos. O que eles viram? Jesus de Nazaré. O que eles ouviram? Eles ouviram o judaísmo que Jesus pregava. Foi isso que eles ouviram. Agora preste atenção. Pode fechar o 1 João 1 e deixa o Coríntios 3 aberto. Vou te mostrar a diferença dos dois, de Paulo para João. Deixa o 1 Coríntios 3 aberto. Abre em 2 Coríntios capítulo 5. Isso aqui é só introdução para que eu entre no meu assunto. Se você não entender isso, você não vai entender minha pregação, minha ministração. 2 Coríntios 5. Pode fechar o João. Deixa o 1 Coríntios 3 aberto, que eu já volto lá. Abre em 2 Coríntios 5. Ô, abençoado, você que me assiste pela internet, aqui é diferente das igrejas das campanhas, né? As igrejas das campanhas, das correntes, e da fogueira e do sacrifício, não lê a Bíblia. Aqui é assim, abençoados. Amém, abençoados? Aqui é assim. Abre aqui, abre ali, abre lá, confere. Porque está escrito que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Oséias disse, eu quero conhecimento e não sacrifício. É o que Deus quer. Sem conhecimento você não reina em vida. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você tem que conhecer a verdade. Eu sou o caminho e a verdade. Você tem que conhecer a verdade. Amém? Como é que se conhece a verdade? Através do conhecimento. 2 Coríntios 5,16. Veja comigo. 2 Coríntios 5,16. Olha o que Paulo falou. 2 Coríntios 5,16. Paulo diz, assim que, daqui por diante, ou seja, agora que Jesus já morreu, já ressuscitou, agora nessa nova aliança na graça, assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, ou seja, o Jesus de Nazaré. Amém, abençoado? Quem que é o Cristo segundo a carne? Cristo segundo a carne é o Jesus de Nazaré. E quem é o Cristo segundo o Espírito? É o ressuscitado, que habita em nós. Amém, abençoado? Jesus de Nazaré não habita em nós, porque ele morreu com 33 anos. Amém? Quem habita em nós é Cristo, que ressurgiu, que ressuscitou. Amém, abençoados? Olha o que Paulo disse em 2 Coríntios 5,16. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos deste modo. Ou seja, já não conhecemos a Cristo segundo a carne. Agora, uma perguntinha bem bobinha, né? Já não conhecemos a Cristo segundo a carne. Digam, por quê? Porque ele ressuscitou. Amém, abençoado? Só por causa disso. Ele não está mais segundo a carne, ele já morreu, já ressuscitou. Amém? Então o que Paulo está querendo dizer? Alô? O que João disse? João disse, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Não é o que João falou? 1 João 1, verso 3. Eu não estou inventando, foi João que disse. Mas como que você sabe o que João pregava? Ele falou. 1 João 1, 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. O que ele viu? Jesus de Nazaré. O que ele ouviu? Ele ouviu de Jesus, de Nazaré. De Nazaré. E Paulo? Paulo não. Paulo foi arrebatado, recebeu a graça de Jesus Cristo, já ressuscitado. Lá no paraíso, no terceiro céu. Já é diferente. Pedro, Tiago e João viram Jesus na terra. Paulo viu Jesus já ressuscitado no céu. Amém? Pedro, Tiago e João viram Jesus na terra, num corpo carnal, comendo peixe com favo de mel, dormindo no barquinho. Eles viram Jesus na carne. Paulo não, nesse tempo Paulo não estava na história. Paulo viu Jesus ressuscitado, num corpo glorificado. Amém? Então quando Paulo disse em 2 Coríntios 5,16 que não conhecemos a Cristo segundo a carne, ele está querendo dizer o quê? Ele já ressuscitou. Se você que está me assistindo agora, se você ficar firmado no Jesus de Nazaré, igual o missionário fica lá, em nome de Jesus de Nazaré, você vai ficar atrasado no entendimento espiritual. Porque você vai estar fora do seu tempo. Você não pode crer no Jesus de Nazaré, porque ele já completou a obra dele. Ele disse em João, olha, tudo está consumado. E então morreu na cruz,
ressuscitou. E agora? Agora é uma nova aliança, um novo pacto. Não é mais a lei, é a graça de Deus em Cristo. Quem está entendendo? É a graça de Deus. Está claro para vocês? Vamos ler mais um versículo antes que eu entre no meu assunto. Romanos, e deixa o Coríntios 3 aí que eu já volto lá, tá? Romanos, é antes, tá? Romanos capítulo 7. Olha lá. Romanos 7. Uma vez eu li esse versículo para um crente da lei e ele quase teve um infarto. Olha só, você vê. Ele como assim? Falei, irmão, mas está escrito aqui na Bíblia, vamos ver. Romanos 7, quem já achou? Romanos 7, olha lá, ó, versículo 4. Se tiver escrito, eu creio. Romanos 7, verso 4. Paulo disse: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Amém? Diga, nós somos de outro. Quem recebe o gosto do Espírito Santo? Quem já tem a revelação da graça. Quem conhece a graça está me entendendo o que eu estou falando. Aí um dia o irmão falou assim: como assim ser de outro? Eu sou de Jesus. Eu falei, mas de qual Jesus você é? Você é do Jesus da carne ou do Jesus do Espírito? Ele ficou, ué, mas são dois? Falei, não são dois Jesus, mas são duas manifestações. Cristo segundo a carne e Cristo segundo o Espírito. De qual que você é? Aí ele, eu sou de Jesus de Nazaré. Falei, mas você é judeu? Você está lá em 2000 anos atrás? Não, estou no século 21 e eu não sou judeu. Então você não tem como ser do Jesus de Nazaré, porque ele já até morreu. Como é que você vai ser dele se ele já morreu? Se ele já morreu, Paulo deixou claro, leia comigo, Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Sublinha na sua Bíblia, marca na Bíblia aí, ó, para que sejais de outro. Digam, qual outro? A Bíblia responde, ó, verso 4, daquele que ressurgiu dentre os mortos. Está claro ou não está claro, abençoado? Então o apóstolo Paulo está dizendo claramente que você não é de Jesus de Nazaré. Quem era de Jesus de Nazaré, Mateus capítulo 10, eram os 12 discípulos. Amém? Os 12 discípulos, eles eram de Jesus de Nazaré. Mateus, Marcos, João, Tiago, Pedro, Tadeu, e por aí vai, Filipe. Os 12 discípulos de Mateus 10, ali fala dos 12, eles eram do Jesus de Nazaré. Aliás, vou provar que você não é de Jesus de Nazaré. Vou provar. Se você ler Mateus 10, verso 1, está escrito assim, ó, esses são os nomes dos 12 discípulos. O seu nome não está lá. Quem recebe? Na lista dos 12 discípulos, o seu nome não está lá. Quem era de Jesus de Nazaré? Mateus, Tiago, Pedro, João, Tadeu, Filipe, Tomé, Judas. Eram 12 discípulos. Esses eram do Jesus de Nazaré, o Jesus judeu. Quando Jesus morreu com 33 anos na cruz, por nós, amém? Por nosso pecado. Quando ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, aquele de Nazaré acabou, aquele morreu. Aquele ficou para trás. Olha o verso 4, ó, Romanos 7, 4. Vós estáis mortos para a lei, para que sejais de outro. Dá um sinal quem está entendendo. Está claro ou não está claro? Qual outro? Daquele que ressurgiu dentre os mortos. Alô, apóstolo, para que ser de outro? Paulo diz, ó, a fim de darmos fruto para Deus. Quem recebe? Glória a Deus. E eu não entendo o meu assunto ainda, hein? Agora, olha que tremendo a revelação de Paulo. Olha que tremendo. Ele está dizendo, nós somos de outro para dar fruto para Deus. Há uma mensagem subliminar aqui. Romanos 7,4, olha lá, ó, a fim de darmos fruto para Deus. Por isso nós somos de outro. O que ele está dizendo subliminarmente?
os que eram do Jesus da carne não deram nenhum fruto, abençoado. É só você ler a Bíblia. Que fruto que Mateus deu? Que fruto que Marcos deu? Eles não escreveram para ninguém. Eles contaram uma história do Jesus de Nazaré. O que eles viram e o que eles ouviram. Alô? Mateus, Marcos, João, eles não edificaram nada. Eles não edificaram. Paulo disse, olha, nós pertencemos a outro a fim de darmos fruto para Deus, porque agora não é mais na carne, a aliança agora é no Espírito. Quem recebe? Glória a Deus. Olha, vamos ler mais uma vez, pode fechar Romanos. Vamos ler mais uma vez, eu vou terminar o versículo, Coríntios 3:10, e eu vou entrar no meu assunto. Meu assunto vai ser rápido, tá? Eu espero. Geralmente eu prego 8h30 sem tomar água. Estou brincando, irmão. Continua firme aí, fica com a Bíblia aí, continua firme. Eu já termino já em umas 5 horas. Não é 8h30 não. 1 Coríntios 3:10. Porque eu preciso explicar, né? Porque o apóstolo de São Paulo lá da Celso Garcia não explica. O bispo também não explica. O missionário não explica. O testemunho de Jeová não explica. O Papa está lá longe, quando vem em São Paulo só aparece no vidro, fica dando tchauzinho para as pessoas, também não explica. Mas ninguém prega nada. Então alguém tem que explicar. Porque se não explicar, ninguém entende. Se ninguém entender, ninguém crê. Coríntios 3:10. Para mim fechar essa porta, então eu vou dar até o tema da mensagem hoje, que eu não dei ainda. Eu não dei ainda porque eu estou na introdução. É mole? Estou na introdução. Coríntios 3:10, Paulo disse, segundo a graça de Deus que me foi dada, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Para quem que foi dado a graça de Deus? Para Pedro, amém? João, Tiago, Mateus, Marcos, Lucas. Para quem que foi revelado a graça de Deus? Dá um sinal se você entender. Está claro ou não está claro? Se você entendeu isso, eu posso continuar. E não sou eu que penso assim. Está escrito, e foi ele que disse. Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica. Está vendo? Então Paulo não veio hoje, porque ele morreu, já faz muito tempo, já está no paraíso, está no céu. Então, como ele não está aqui, ele falou, eu pus o fundamento, e outro edifica. Eu estou aqui para edificar a sua vida. Quem recebe? E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus de Nazaré. Amém? Não é? Ué, mas o que está escrito? Vamos ler aqui. O missionário ora em nome de Jesus de Nazaré. Vamos ver o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina na nova aliança. 1 Coríntios 3, verso 12. Paulo disse, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo ou de Nazaré? O que está escrito? E tem até lógica, porque não poderia ser o de Nazaré, porque o de Nazaré já tinha morrido. Dá um sinal quem está entendendo. Está claro ou não está claro? Faz assim comigo, ó. O Jesus de Nazaré era uma manifestação de Deus, diga isso. Jesus Cristo é outra manifestação de Deus. Diga, uma manifestação da carne, uma manifestação do Espírito. Diga, a manifestação da carne só durou 33 anos. Diga, a do Espírito é para sempre. Porque é o próprio Deus. Glória. Agora eu vou entrar no meu assunto. Mas antes de eu entrar no meu assunto e dar o tema da mensagem, eu vou ter que fazer uma pergunta. Antes de entrar no meu assunto e de dar o tema da mensagem, eu vou ter que fazer uma pergunta. A pergunta é essa. Para quem foi dada, para quem foi revelada a graça de Deus? Para quem? Para Paulo. Para Pedro? Não, para Pedro não, Paulo. Para João? João não, Paulo. Tiago? Não. Para quem? Diga, 1 Coríntios 3:10. Digam, Paulo disse, segundo a graça que me foi dada. Para quem foi dada a graça?
Para quem foi revelada a graça? Então eu posso dar o tema da mensagem. Você que me assiste, e vocês aqui na igreja, anote no caderno o tema da mensagem. Não somos pecadores. Quem recebe? Diga, graças a Deus. Escreva aí. Não somos pecadores. Mas eu sou da igreja católica e o padre disse que nós somos pecadores. É porque o padre não conhece o apóstolo Paulo. Mas o Papa veio no Brasil, o Papa disse que nós somos pecadores. É porque o Papa, claro que conhece, né? Mas o sistema não deixa ele falar de Paulo como está escrito na Bíblia. Dá um sinal quem está entendendo. Mas o meu pastor pentecostal, então ele fez teologia, então ele pior se ele fez teologia, porque então ele leu a Bíblia. Porque na teologia, mesmo que não recebe revelação, pelo menos a Bíblia eles lê. Não tem revelação, mas lê a Bíblia, a letra. Se leu a letra, deve ter lido Coríntios 3,10, que diz que a graça foi dada a Paulo. E segundo Paulo, nós não somos pecadores, e ele tem lógica na pregação dele. Porque a pregação de Paulo não é um chaveco, não é uma ilusão. Os ensinos de Paulo não é uma filosofia bonita. Os ensinos de Paulo é lógica, é racional, é razão. Efésios capítulo 1, vamos lá. Entrei na mensagem agora, depois de 5h30. Mas eu entro, tenho que entrar. Efésios capítulo 1. Se estiver escrito, eu creio. Apóstolo Marcos Gomes, que negócio é esse de falar que nós não somos pecadores? Bom, eu não vou falar o que eu penso, eu não vou falar o que eu acho, mas eu vou falar o que está escrito. E eu vou te mostrar que, segundo o que está escrito, nós, nesta nova aliança, na graça de Deus em Cristo, não somos pecadores, segundo o que está escrito. Mas não pode ser, nós somos pecadores sim. A Bíblia está errada então? Porque eu vou ler a Bíblia. Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada da Editora Vida, edição contemporânea. Tradução João Ferreira de Almeida. Todas as Bíblias têm o que eu vou ler. A Bíblia das Edições Paulinas, Bíblia Católica, também tem Efésios 1, que eu vou ler agora. A Bíblia Ave Maria, que é uma Bíblia da Igreja Católica, também tem Efésios 1. A tradução do Novo Mundo das Escrituras, Bíblia do Testemunho de Jeová, também tem Efésios 1. O que eu vou ler aqui tem em todas as Bíblias. Eu demorei um pouquinho para ler, porque eu tinha que explicar antes para quem que foi dado a revelação da graça. E isso por zelo por vocês. Para que ninguém fale, onde se viu ele falar? Espera um pouquinho, eu vou falar segundo o homem que recebeu a revelação da graça de Deus em Cristo, o apóstolo Paulo. Efésios, capítulo 1, quem já achou? Versículo 4. Vamos ver o que está escrito aqui. Porque se estiver escrito, eu creio. Vamos ver o que está escrito. Efésios, o ministério Graça e Apostolado crê na Bíblia, crê na palavra. Amém? Efésios 1, verso 4. Pois nos elegeu, ou seja, nos escolheu, pois nos elegeu nele. Nele em quem? Em Cristo Jesus. Eu leio e explico ainda. Quem recebe? Efésios 1, 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Dele de quem? De Deus. Quem recebe essa palavra, levante a mão. Digam comigo, a nova aliança diz que Deus me escolheu antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível. Faz assim, diante dele. Quem crê na Bíblia diga, é o que eu sou diante de Deus. Santo e irrepreensível. Agora eu vou ter que mexer, né? Eu recebi o dom de cutucar. Eu vou ter que mexer, eu sou obrigado a mexer. Você crê que todas as Bíblias são iguais, fala a mesma coisa? Eu citei aqui a edição Ave Maria, edições Paulinas, Bíblia Testemunho de Jeová. Eu tenho mais de 30 Bíblias em casa, mais de 30 e pouco, 40, sei lá. Eu tenho muitas Bíblias.
Você crê que, se você entende e crê que a Bíblia é a mesma, então a Igreja Católica está errada quando ensina que os filhos de Deus nessa nova aliança são pecadores. Está errada. E seja a Igreja Batista, Quadrangular, Pentecostal, Assembleia, seja qual for, pastor, igreja ou ministério, que dizer que o Filho de Deus é um pecador, está ensinando heresia. O que é uma heresia? É uma distorção da verdade. Um herege é quem distorce a verdade. A verdade não sou eu. A verdade é o que está escrito na Bíblia, Efésios 1:4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, Paulo, o homem que recebeu de Deus a revelação da graça, está dizendo que Deus nos escolheu antes de criar os céus e a terra, para que fôssemos santos, ou seja, separados, e irrepreensíveis, ou seja, não há do que repreender. Nós somos irrepreensíveis. Uma pessoa repreensível, digna de repreensão. Uma pessoa irrepreensível, não há do que repreender, porque não há pecado, ele é santo. Em Cristo Jesus. Dá um sinal quem está entendendo. Agora eu sou obrigado a falar, porque a verdade não tem como falar um pedacinho. A verdade eu falo tudo, não falo nada. Por isso que na graça não se ora ou não se reza o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso, está em Mateus 6, verso 9. O Pai Nosso é uma oração da lei, ou seja, antes de Jesus morrer e ressuscitar. O Pai Nosso é uma oração judaica, não é para todas as nações, para todos os povos, não é para os gentios, era uma oração judaica. Tanto é que em Mateus 6, 9, Jesus disse: portanto, vós orareis assim. Vós quem? Ele falando com os judeus. Quem está entendendo? Isso aí é interpretação. Isso não se pode mudar. Mateus 6,9. Portanto, vós orareis assim. Vós quem? Com quem que ele está falando? Com os discípulos. O que os discípulos eram? Judeus. Então nós somos gentios. Nós não somos judeus. Então aquela oração não é para nós. Ele disse: vós orareis assim. Esse vós não somos nós. Dá um sinal quem está entendendo. Isso é um princípio. Outra coisa, na oração do Pai Nosso, ela diz assim, ó: perdoa os nossos pecados. Diz ou não diz? Tudo bem, antes de Jesus morrer na cruz e derramar o sangue por nós, poderia dizer: ó Deus, perdoa os nossos pecados, porque não havia sido perdoado. Por isso que a oração do Pai Nosso está em Mateus 6, e não em Coríntios, em Romanos, em Gálatas. Porque Mateus 6 é antes da morte de Jesus, e Romanos, Gálatas já é depois. Quem está entendendo? Não é sem querer que está antes. Então, na oração do Pai Nosso, quem reza ou quem ora, está rezando errado, porque não conhece a graça. Ah, apóstolo, então como é que eu vou orar? Eu orava o Pai Nosso e agora como que eu vou falar? Senhor, graças a Deus por ter perdoado os meus pecados em Cristo. Graças a Deus eu estou perdoado em Cristo e eu sou santo e irrepreensível diante de Ti. Graças a Deus. Quem entendeu? Bem simples, né? Bem fácil. Só que ninguém ensina, enquanto isso as pessoas estão orando errado. As pessoas de bom coração, de boa intenção, estão rezando errado. Quem está entendendo? Veja como que uma coisa errada complica tudo. Então, parte do princípio que o homem já não tem mais pecado, porque Jesus morreu na cruz pelos pecados, perdoou os pecados, remiu os pecados, partindo desse princípio, Paulo conseguiu entender em Efésios 1,4 que nós somos santos e irrepreensíveis diante dele. Quem está entendendo? Por favor, mais um versículo. Romanos capítulo 4. Abre a sua Bíblia. Vamos ver. O assunto hoje: não somos pecadores. Eu não sou, você não é, ele não é, nós não somos. Abre um parênteses. Eu não estou dizendo que nós não temos defeitos e imperfeições na carne. Fecha o parênteses. Quem está entendendo?
nós não somos pecadores diante de Deus. Por isso que Romanos 8, verso 1, Paulo disse: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se nós somos pecadores, já vai dar, já não vai casar com Romanos 8. A igreja católica e muitas igrejas evangélicas diz que o homem é um pecador. Então, se o homem é um pecador, não pode ler Romanos 8, verso 1. Porque Romanos 8, verso 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há, ou seja, existe, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está entendendo? Se não há condenação, não há pecado. Porque o pecado era a condenação do homem. Quem está entendendo? Para você ver como que as igrejas fazem uma salada. Oram o Pai Nosso, perdoa nossos pecados. Aí depois vai lá e fala assim: irmãos, nenhuma condenação aí em nós. Você acabou de falar que nós estamos cheios de pecado. E nisso as igrejas estão há décadas e há séculos nessa confusão e o povo não entende nada. Nós vamos dar uma salva de palmas, que para a glória de Deus, no Ministério Graça e Apostolado, nos foi revelado a graça, como foi a Paulo, graças a Deus. E hoje nós entendemos perfeitamente por que Jesus morreu na cruz. Amém? Nós entendemos perfeitamente por que Jesus morreu na cruz. As pessoas não sabem. Pô, Jesus nasceu da Virgem Maria, tal, tudo bem, um menininho bonitinho, nasceu em Belém, olha que bebezinho bonito, maravilhoso. Tudo bem, estava tudo uma maravilha. Jesus nasceu, com 12 anos ensinava os anciões. Nossa, estava uma maravilha. Estava uma glória. E curou cego, curou leproso, e curou paralítico. Estava uma maravilha a vida dele. De repente ele tinha que morrer. Caramba, pô, o Abraão aqui na igreja tem 95 anos. E Jesus morreu com 33. As pessoas perguntam, mas Jesus nasceu, criancinha, bebezinho, com 12 anos, cheio do Espírito Santo, uma maravilha, e então andou sobre o mar, curou paralítico, curou cego, só ajudou, só fez o bem, e agora tem que morrer? Graças a Deus que ele tinha que morrer, senão nós não seríamos salvos, não seríamos perdoados, não seríamos justificados. Graças a Deus pela morte e ressurreição de Jesus. Quem entende pode agradecer a Deus. Romanos 4, verso 25. Eu adoro esse texto aqui. É claríssimo, é explícito. Nem um cavalo, nem um jegue, ele não consegue, até eles entendem. Se eu pregar esse versículo para um cavalo, para uma mula, para um jegue, ele vai entender. Eu tenho certeza, de tão claro que ele é. Olha, Romanos 4, 25 é tão claro que até um jegue entende. Até uma mula entende. De tão claro que ele é. Romanos 4, 25, veja comigo. Romanos 4, 25. Ele quem? Jesus. Foi entregue, significa, ele morreu. Ele morreu por nossos pecados. E ressuscitou para a nossa justificação. Até uma mula, até um jegue entende isso aqui. Ou seja, Romanos 4, 25. Jesus morreu por nossos pecados. Até um jegue entende. Se Jesus morreu pelos pecados, então ele não tem pecado. Vírgula. E ressuscitou para a nossa justificação. Até um jegue entende que se ele ressuscitou para a justificação, então estamos justificados. Ou seja, sem pecado e justificado. Quem tem na Bíblia? Ou não é isso? Hã? O que você entende aí de Romanos 4, 25? Olha lá, quem está entendendo? Diga, Romanos 4, 25. Diga, Jesus morreu por nossos pecados. O pastor, o bispo, o padre, o papa, se você falar para o povo de Deus que eles têm pecado, então Jesus tem que morrer de novo pelo pecado deles. Coisa que não vai acontecer, porque Hebreus capítulo 9 diz claramente que Jesus morreu uma única vez.
E Hebreus capítulo 10 fala sobre a eficácia do sacrifício de Cristo. Ou seja, ou é ou não é. Se Jesus morreu por nossos pecados, pastor, bispo, missionário, pregador, você nunca pode chamar o povo de Deus de pecador, porque Romanos 4:25 diz que Jesus morreu por nossos pecados. Se você falar que o povo tem pecado, então Jesus tem que morrer de novo. Quem está entendendo? Coisa que não vai acontecer. Porque Hebreus 10:14, diga Hebreus 10:14. Hebreus 10:14 diz, com uma só oferta, Jesus morreu na cruz. Hebreus 10:14, com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, de fato, de verdade, o povo, nesta nova aliança, debaixo da graça de Deus, não é e nem tem como ser pecador, por causa do sangue de Jesus. Abre um parênteses, eu não estou dizendo que as pessoas não têm defeitos e imperfeições na carne. Fecha o parênteses. Eu estou dizendo que nós não temos pecado diante de Deus. Ou seja, nada nos separa diante de Deus, da presença de Deus. Coisa que na lei o pecado separava. Na graça não. Ah, então se eu não tenho pecado, vou roubar, vou matar, vou fumar, vou cheirar. Calma aí, que eu vou te lembrar um versículo. Gálatas 6, verso 7. Não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. Gálatas 6, 8. O que plantar na carne, da carne colherá corrupção. Vírgula. O que plantar no espírito, do espírito colherá a vida eterna. Traduzindo, quem recebe conhecimento da graça, não vai viver e nem andar na carne, vai viver para a glória de Deus. Porque se plantar na carne vai preso, vai morrer antes do tempo. Quem está entendendo? Amém, abençoado? A graça não é um passaporte para você matar, roubar, fumar, cheirar, não é isso não. A graça é um sublime conhecimento que te faz andar em novidade de vida, diante de Deus, diante dos anjos e diante dos homens. Amém? Quem recebe? É isso que é a graça de Deus. Maravilha. Diga comigo bem forte. Romanos 4:25. Diga, Jesus morreu por meus pecados. Você tem pecado? Senão ele tem que morrer. E isso vai acontecer? Não tem como, é impossível. Quem está entendendo? Então diga Romanos 4:25. Jesus morreu por meus pecados. Mas ele não só morreu, ele também Então diga, Jesus ressuscitou para me justificar. Como é que você está? Justificado ou condenado? Romanos 8:1, nenhuma condenação. Você está condenado ou justificado? Diga, Pai. Estou te explicando o efeito da morte de Jesus por nós. Amém? Por isso que nós cantamos aqui, ó. Abençoado, não é Deus que te abençoe. Predestinado, justificado, não é condenado. Santificado, reinando em vida e sempre salvo. Aí agradece a Deus. Oh, Abba Pai, Senhor Jesus. Cante comigo assim, ó. Abençoado, predestinado, justificado, santificado, reinando em vida e sempre salvo. Oh, Abba Pai, Senhor Jesus. Mais uma vez. Abençoado, predestinado, assim, justificado, santificado, reinando em vida e sempre salvo. Oh, Abba Pai, Senhor. Essa é a graça de Deus. Quem recebe? Essa é a graça de Deus em Cristo. Vamos lá em Efésios capítulo 2. Eu estou vendo que parece que não vai dar tempo, mas eu vou correr, tá? Eu tenho que dar uma corridinha aqui. Efésios 2, quem já achou? Diga comigo, eu estou ouvindo
a graça de Deus que foi dado a Paulo. Está claro ou não está claro? Ó, a graça de Deus foi dada a Paulo. O que eu li? Coríntios 3:10, foi Paulo que disse. Efésios 1:4, foi Paulo. Romanos 4:25, foi Paulo. Romanos 8:1, foi Paulo. Diga, eu estou ouvindo a graça de Deus que foi dada a Paulo. Quem está se sentindo bem? Amém? Você está recebendo condenação? Alô, Paulo está dizendo que você vai para o inferno aqui? Ele está dizendo que você perde a salvação? Paulo está dizendo que tem um demônio na sua vida? Não, isso aí só nessas igrejas do sal que falam essas coisas, né? Porque eles não lêem Paulo. Se não ler Paulo, então não conhece a graça de Deus, porque a graça foi dada a Paulo. Quem está entendendo? Efésios capítulo 2, e as pessoas pisando no sal, né? Fala a verdade, né? Hã? As pessoas, ao invés de ler a Bíblia, as 14 cartas de Paulo, de Romanos até Hebreus, as pessoas, em vez de ler a Bíblia, ficam subindo no monte, fica aí, sai demônio, sai Satanás, sai Exu, sai não sei o quê. Abençoado, vai ler as cartas de Paulo, que fala que você já é salvo, já é liberto, já é abençoado. Vai ler as cartas de Paulo, você vai ver que você nunca mais vai nesses lugares. Lugares que ensinam mentira, heresia, enganação, manipulação. Leia a Bíblia. Você não quer vir nessa igreja? Leia a Bíblia, leia os ensinos de Paulo. Paulo não fala que você tem Exu caveira, Paulo não fala que tem demônio na sua vida, Paulo não fala que você vai para o inferno, Paulo fala que você é salvo, justificado, liberto, abençoado por Deus em Cristo. Leia Paulo. A graça de Deus foi dada para Paulo, leia. Ou vai ser enganado até quando, hein? Até quando você vai ser enganado? Hã? Comprando colherzinha de pedreiro, comprando saquinho de sangue do cordeiro, comprando arruda, rosa, água, que diz que é de Israel. Mentira! Mas como é que vai trazer água de Israel, abençoado? O que mais tem aqui no Brasil é água. Vai trazer água de Israel, para quê? Para de mentir, isso é chaveco, é conversa. Até quando você vai ser enganado, hein? Fala a verdade, irmão. Efésios capítulo 2, quem já achou? Agora, essas coisas não são de graça, né? A colherzinha do pedreiro, R$153. A meia ungida, R$100. A caneta ungida, 50. R$50 numa Bic é brincadeira, né? Uma caneta Bic custa 50 centavos a barraquinha, você vai pagar 50? Pelo amor de Deus, acorda! Posso ouvir um amém? Meia ungida. Ah, presta atenção, abençoado. Meia ungida. Aí você tem uma dor de cabeça, você vai colocar a meia ungida na cabeça, você vai andar na rua com a meia na cabeça, assim, ó. Abençoado, pelo amor de Deus, né? Efésios capítulo 2, quem já achou? Verso 10. Efésios 2, verso 10. Paulo diz, Paulo falando, ó. Pois somos feitura sua. Sua de quem? De Deus. Como é que você pode ser um pecador se você é feitura de Deus? Então você está chamando Deus de pecador? Hã? Qual o tema da mensagem? Diga, não somos pecadores. Isso segundo a graça de Deus que foi dado a Pedro, amém? A João, a Tiago. A graça de Deus foi dado a Paulo. Quem está entendendo? Essa graça revelada a Paulo diz que nós não somos pecadores, diz que nós somos justificados, diz que nós fomos escolhidos por Deus, somos santos, irrepreensíveis, feituras de Deus. Olha lá, ó, Efésios 2:10. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Levante a mão e diga assim, ó. Deus preparou obras para que eu ande nelas. Amém, abençoado? Então na graça você anda no Espírito. Você não anda na carne, fumando, bebendo, matando, cheirando, fumando crack, adulterando, prostituição. Na graça não, isso aí é na carne. Na carne é diferente. Na graça é no Espírito. Aliás, segundo Coríntios 5,16, na graça, digam todos, não conhecemos ninguém segundo a carne.
Ah, papai. Glória a Deus. Vamos ler mais um texto. Colossenses capítulo 1. Paulo falando. Para frente de Efésios. Depois de Efésios você vai encontrar Filipenses. Depois é Colossenses capítulo 1. Agora uma pergunta. Eu estou inventando, irmãos? O que eu estou lendo está na Bíblia ou é mentira? Eu estou colocando a mais? Quem tem certeza disso? Só estou lendo o que está escrito, que nenhum pastor lê. Por quê? Eu vou te falar por que eles não lê. Porque pregar graça não dá dinheiro, irmãos. Dá glória, dá unção, dá gozo do Espírito. Mas não dá dinheiro, porque não tem campanha, não tem corrente, não tem esse negócio. O que dá dinheiro nas igrejas é fazer corrente de campanha. A verdade é essa. Então, eles não pregam. Você acha que o Bispo Macedo não conhece o que eu estou lendo aqui? Você acha que o Valdemiro nunca leu Efésios? Você acha que ele nunca leu Romanos 4,25? Mas esses versículos não dão dinheiro. Se a Igreja Católica lê Romanos 4,25, nunca mais vende vela para ninguém. Porque a Igreja Católica diz que o povo é pecador. Então leve esta vela para você acender pelos seus pecados. Agora, se o padre lê Romanos 4,25, que não tem pecado e foi justificado, a pessoa vai comprar vela para quê? Quem está entendendo? Então vai falir a fábrica de vela. Então eles não leem. Não é sem querer não, é de propósito. Amém? A diferença entre eu e eles é que eu fui chamado, escolhido e predestinado por Deus. Essa é a diferença. Amém, abençoados? Eu sou homem de Deus. Homem de Deus tem que ensinar a verdade, não tem que vender sal, não tem que vender água, não tem que vender toalhinha. Homem de Deus não tem que vender colher de pedreiro ungido. Homem de Deus tem que ensinar a palavra de Deus. Homem de Deus tem que pregar Jesus Cristo. A diferença entre eu e eles é que eu sou homem de Deus. Essa é a diferença. A diferença é que eu não estou aqui por causa de dinheiro. Eu não estou aqui para comprar rede de televisão. Eu não estou aqui para comprar fazenda. Eu não estou aqui para nada. Eu estou aqui para pregar o Evangelho de Deus em Cristo Jesus para as ovelhas de Jesus. Eu estou aqui para isso. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Eu não estou aqui para comprar fazenda, comprar rede de televisão. Eu estou aqui para anunciar a palavra de Deus. Porque Jesus disse, de graça recebeste, de graças dai. A diferença é que eu sou homem de Deus, chamado, escolhido por Deus. Eu não me fiz pastor. Deus me ungiu pastor. Eu não fui atrás de Deus, não fui atrás de Jesus para ganhar dinheiro, para me enriquecer. Jesus me chamou. Ele apareceu em sonho e me chamou e me colocou no seu ministério. Eu não pedi. Ele que me colocou no ministério e ele me disse, vai e prega, vai e fala. Eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Colossenses capítulo 1. Eu tenho que falar qual que é a diferença, de repente você não percebeu qual que é a diferença ainda. Né? De repente você está achando que estou aqui porque eu quero dinheiro. Né? Não quero nada seu, irmã. Irmão, não quero nada seu. Você não tem que vender seu carro, você não tem que vender sua casa. Você só tem que crer na Bíblia, no que está escrito. É só isso. É difícil isso, né? Como é difícil. Para dar o carro e dar a casa, as pessoas dão rápido. E para crer na Bíblia é aquela dificuldade. Que coisa, né? Para ser enganado é fácil. E para falar a verdade, as pessoas ficam, não sei não, hein? Eu não sei não. Não sei não. Então, para dar casa, para dar carro, para dar cheque, aí é fácil, é uma maravilha. Tudo é fácil. Como o povo é idiota, como o povo é bobo. Por isso, ó a manipulação, ó. Meu pai falava, enquanto tiver trouxa, malandro, não passa fome. Os caras estão comprando fazenda com seu dinheiro, meu irmão. Você não vai acordar nunca. Compraram a rede de televisão com o quê? Você acha que foi com oração que compraram a televisão? Foi com oração que compraram a televisão? Foi com o seu dinheiro, com a sua casa, com o seu carro, com o seu apartamento que eles compraram. E agora você passa dificuldade enquanto eles estão lá em fazenda, andando de jato de avião. Pelo amor de Deus, acorda! Em nome de Jesus!
Ou você nunca leu na Bíblia que homem de Deus não recebe presente? Vocês nunca leram na Bíblia que profeta não recebe presente de ninguém? Por que você acha que Elias não recebeu o presente de Naamã? O apóstolo lá recebe, dá um carro para você ver se ele não recebe. Vai na igreja do Sal, dá a sua casa, dá o carro, vê se eles não pegam na hora. Interessante, né? Elias não recebeu presente de Naamã e o bispo lá recebe. O que ele mais quer é o seu carro, sua casa. E o Elias não recebeu. Quem está entendendo? Pelo amor de Deus, né? Será que só eu que enxergo essas coisas? Será que só minha Bíblia que tem isso? Colossenses capítulo 1. Isso vai ter que acabar, hein? Se Deus é comigo, e se a Bíblia é verdade mesmo, isso vai ter que acabar. Essa palhaçada aí vai ter que acabar. De ficar engordando porco, isso aí vai ter que acabar. Eu posso ouvir um amém? Ah, vai ter que acabar? Vai ter que acabar, irmão. Ou então vamos rasgar a Bíblia, vamos todo mundo embora para casa. Amém? Porque isso é palhaçada. Isso é palhaçada. Homens de Deus sérios, pagando um preço danado para falar a verdade, enquanto tem uns aí comprando fazenda, andando de avião, comprando rede de televisão e mostrando mulher pelada o dia inteiro, né? Isso porque diz que era evangélico a rede de televisão, né? Você não vai acordar nunca, minha irmã, pelo amor de Deus. Você não vai acordar nunca, meu irmão. Colossenses 1, verso 21. A minha indignação é saber que existe um povo enorme, incontável, nas mãos de lobos disfarçados em ovelhas. Marca aí no seu caderno, Mateus 7, verso 15. Não, marca aí, se você crê na Bíblia, Mateus 7, verso 15. Eu não vou nem falar o que está escrito. Marca aí e lê, Mateus 7, 15. Os caras tiram o sarro na sua cara, deita e rola, faz piadinha, trata mal. O apóstolo lá é um cavalo, ele é um bruto. Trata as pessoas mal, desfaz, áspero, grosso. Ninguém fala nada, está uma maravilha. Lê Mateus 7,15. Leia Mateus 7,15. Quem aqui já achou Colossenses 1, hein? Para terminar minha ministração aqui, ó. Colossenses 1, verso 21. Porque o assunto aqui é que a Bíblia diz que nós não somos pecadores. E o sistema quer que você creia que você é pecador, porque assim você compra vela, você faz campanha, você faz corrente, você paga fitinha, e pro envelope, e não sei o quê. Eles querem que você crê que você é um pecador. Mas Jesus já morreu pelos seus pecados. Você não tem que pagar mais nada. Jesus já pagou o preço na cruz. Amém? Estão mudando a Bíblia. Estão mudando a igreja de Jesus. É só você ler a Bíblia e ver se os apóstolos pregavam como é hoje aí, ó. Meia ungida, toalhinha, não sei o quê, caneta ungida. Leia a Bíblia e vê se você encontra essas coisas. Eu te desafio, leia a Bíblia, vê se você encontra fogueira santa, água de Israel, óleo ungido. Leia a Bíblia e vê se você encontra caneta ungida, martelinho da vitória. Leia a Bíblia e vê se você encontra. Aí você me manda os versículos, tá, pra mim. Porque eu nunca li a Bíblia, eu não conheço a Bíblia mesmo, né? Colossenses 1, verso 21. Eu estou esperando para saber o que vai dar. Eu quero ver o que vai dar. Deus vai ter que fazer alguma coisa. Não, Deus vai ter que fazer alguma coisa. Porque o povo de Deus está na mão de lobos disfarçados em ovelhas. Deus vai ter que fazer alguma coisa. Ou então eu vou embora, eu vou sumir. Se o que fala a verdade é rejeitado e o mentiroso é bajulado, então eu vou parar com tudo. Então tem que parar. Quem está entendendo? Se o que fala a verdade, o que mostra a verdade, é o mentiroso, é o falso, e o que mente, o que engana, o que manipula, o que faz lavagem cerebral, esse é bajulado, esse é idolatrado. As pessoas ficam na fila para comprar o livro de um herege. Fazem filas para pegar o livro de um herege. Nem percebem que o homem nem estava lá para assinar o livro. Mandou um terceiro, e quarto e quinto para assinar. Você sabia disso? Olha, no dia que foi lançar o livro, o autor do livro não estava lá para assinar.
Pelo amor de Deus, irmão. Você acha que eu vou pegar um livro de uma pessoa que nem ele foi, que não foi ele que escreveu? Como é que uma pessoa que escreve e o outro que assina, meu irmão? Que falta de respeito, autor. Que descaso que você faz com a população. E ninguém percebe isso, ninguém vê, só eu vejo. Que indignação que isso me causa. Você está me entendendo o que eu estou falando? O homem escreve um livro, aí no dia do lançamento ele mandou lá uns 3 ou 4 para ficar assinando por ele. Vai ter vergonha na cara. Fala a verdade, cria vergonha na cara, rapaz. Cria vergonha na cara. Quem está entendendo? Como é que você pode pegar um livro do autor se é outro que está assinando para você o livro, abençoado? Me explica uma coisa, você não está percebendo o descaso com você? O desrespeito com você? Você não percebe essas coisas? Colossenses 1, 21. Agora eu vou ler. Faz tempo que estou tentando ler Colossenses 1, 21, mas é difícil. Minha boca só Deus para tapar, hein? Minha boca só Deus para tapar. E cada dia que passa ele está abrindo mais. Alguém está percebendo isso? É só você assistir minhas pregações na internet. No nosso site graçaapostolado.com, entra lá, assista os vídeos. Cada dia a boca está abrindo mais. O único que pode fechar é Deus, mas ele está abrindo cada dia mais. Quem pode falar glória a Deus? Porque o povo tem que acordar. Colossenses 1, 21. Paulo disse: a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Verso 22. O tema de hoje, não somos pecadores. Veja Colossenses 1, 22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Colossenses 1, 22. Os pastores, os bispos, os padres, o papa, todo mundo falando para o povo que eles são pecadores. E o povo não lê a Bíblia, o povo é tudo ignorante. O povo é fantoche, o povo é marionete do sistema. Os líderes vão lá e falam: vocês são pecadores. E eles, igual bonequinho de chumbo, todo mundo crê. Todo mundo acredita. Aí o pastor vai lá: pecador. Aí o bispo vem: pecador. O padre vem: pecador. Aí vem o papa: pecador. E o povo fantoche, tudo marionete. Ah, é verdade, nós somos pecadores. Não tem ninguém para ler Colossenses 1, 22. Dá um sinal quem está entendendo. No mundo, na face da terra, não existe um para ler Colossenses 1, 22. Olha a última linha do verso 22. Colossenses 1, 22, olha lá. Para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Nós não somos pecadores, porque Jesus morreu por nossos pecados e tirou os nossos pecados. E hoje, para a glória de Deus, graças a Deus, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós não somos pecadores. Eu acabei de ler Romanos 4, 25, que diz que Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E hoje, diante de Deus, Colossenses 1, 22, somos santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, é uma ovelha de Jesus, que está aqui na terra para ouvir a verdade, para anunciar a verdade e para trabalhar em prol da verdade, que é o reino de Deus, aqui está. Ó. Todos os textos que eu li, todos estão na Bíblia. Não foi colocado uma vírgula e nem tirado uma vírgula. Se você é um homem de Deus, temente a Deus e crê na Bíblia, então você encontrou a palavra certa. Se você é daqueles que não gosta de mentira, que não gosta de palhaçada, que não gosta de enganação e não aceita coisa errada, junte-se ao nosso ministério. Ministério Graça e Apostolado. Juntos nós somos mais fortes e vamos combater a mentira, vamos combater a heresia, porque Jesus
nos chamou para anunciar a verdade. E, aliás, ele mesmo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é a verdade, nós não podemos permitir essa palhaçada que está na face da terra, principalmente no Brasil, com falsos pastores e falsos profetas enganando o povo de Deus. Eu não posso ficar quieto. Se você é um homem de Deus, se você é mulher de Deus, eu te convido a andar junto comigo. E nós vamos orar junto, vamos pregar junto e levar a verdade para o povo de Deus, porque o povo não merece ser enganado. O povo não merece ser enganado. Jesus morreu na cruz por esse povo, e o povo está sendo enganado. Se você é um homem de Deus e mulher de Deus, junte-se a nós, para juntos pregarmos a graça e a verdade que vieram por meio de Jesus Cristo. Quem pode falar amém? Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.